Olá, paz de Cristo. Deus possa estar abençoando a sua vida esta noite. Hoje nós vamos falar sobre os tesouros da terra e o tesouro do céu. Nós vamos falar sobre aplicação financeira, nós vamos falar sobre como juntar dinheiro, um dinheiro incorruptível. Vamos falar dos dois, né? Na verdade, primeiro nós vamos falar do tesouro da terra, depois do tesouro do céu, e por que Jesus nos manda a juntar tesouros no céu e não na terra. Tá bom? Então, esteja abrindo a sua Bíblia aí, já em Mateus 6. No versículo 19 e 20. E a gente vai fazer um panorama do que na verdade Jesus queria dizer com essa questão de não ajuntar tesouro na terra, juntar tesouro no céu. A gente também vai falar um pouco das outras coisas. A gente também ambiciona, porque a gente não ambiciona apenas o dinheiro. Vou abrir um parênteses para dar um alô aqui. A Cátia Evaristo está sempre conosco, Dona Leia, Deus abençoe. A Edelce Andrade Evaristo, Deus abençoe também. Fica difícil de eu enxergar sem o meu óculos. Mas como eu estou olhando aqui o computador e as letras já estão grandes, então eu não vou tentar ficar sem óculos, mas vou ter que dar uma apertadinha para ver quem está falando, tá bom? Então vamos lá. Abra suas Bíblias aí em Mateus capítulo 6, 19 e 20. E diz assim, palavra de Deus: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e os ladrões não minam nem roubam. Minar aqui quer dizer escavar, tá? Fazer um buraco. Como as casas antigamente eram de barro, né? Oi, pastor, tudo bem? As casas eram de barro. Os ladrões, eles escavavam, faziam um buraco na parede para roubar as coisas, os bens, as coisas de valor. Meu pai antigamente tinha uma casa, né? A família ainda tem uma casa lá em Itaipuaçu, e o modus operandi lá de os assaltantes há algum tempo atrás roubarem era fazendo um buraco na parede. Eles pegavam lá, como lá era uma onde tinha sempre obra, então o cara ia lá com a e uma marreta, fazia um buraco na parede e levavam as coisas. Porque primeiro eles arrombavam as portas, aí levavam as coisas, porque as pessoas não ficavam lá durante a semana, né? Só era uma casa de veraneio. Aí as pessoas começaram a botar grades na porta. Aí eles começaram a levar as talhadeiras e as marretas e ficavam quebravam a parede lá. Então, como eu ia dizendo, esse minar aqui é de realmente de escavar, buscar. A gente também teve essa outra história, né, que aconteceu aqui, o assalto ao Banco Central lá no Nordeste, não no estado, mas o pessoal alugou uma casa próximo ao cofre do banco e escavou um buraco
até sair no banco. Então isso aí já é um modus operandi dos bandidos, né, até hoje, escavar, fazer um buraco, roubar. E também fazem isso para poder fugir da cadeia, né? A gente sabe uma porção de história dessa aí também. Então, eu não vou falar propriamente de bandido nem de buraco, mas só para em título de curiosidade, né? Vamos falar hoje sobre a ambição humana. E é isso que Jesus vem falar aqui em Mateus 6, 19 e 20. É sobre essas coisas que Jesus falou. Mas, na verdade, o ser humano tem uma série de ambições. E não necessariamente a ambição é uma questão apenas de dinheiro, mas pode ser uma série de coisas, inclusive reconhecimento. Nós podemos ter ambições variadas. Tem pessoas que têm ambição por dinheiro, tem pessoas que têm ambição por poder, tem pessoas que ambicionam atenção, tem pessoas que ambicionam cargos, né? Tem pessoas que ambicionam cargos na igreja, isso não é verdade? E todas essas coisas, o Senhor nos ensina que essas coisas não trazem o que nós precisamos, não trazem não preenchem aquele vazio que nós temos no peito. Bom, mas como eu posso ambicionar alguma coisa em nível eclesiástico que me faça mal? O que eu posso fazer em termos de... Oi, Dona Maria, tudo bom? Deus abençoe, tá? Como a gente pode ambicionar coisas espirituais e espirituais entre aspas, né? Mas tendo a ver com a religiosidade, né? E isso fazer mal para a gente, né? Então Jesus começa esse capítulo, começa no versículo 1 do capítulo 6, ele fala assim, ó, tomem cuidado, guardai-vos de fazer, ou seja, não façam isso, né? Dar esmolas, primeira coisa que ele fala, dar esmola é uma coisa boa. Necessariamente, se a gente for analisar a esmola em si, ela é uma coisa boa. Então Jesus fala assim, ó, não, guardai-vos, não façam dessa maneira. Esse guardai-vos quer dizer isso, não faça dessa maneira. Vocês não façam de acordo com o que vocês os hipócritas fazem. E o que os hipócritas faziam? Eles ambicionavam atenção. Primeira coisa que a gente pode verificar aqui. Os fariseus, o que eles faziam? Os religiosos da época, o que eles faziam? Eles pegavam, iam para as praças e davam esmola, não por bondade, mas para querer aparecer para as outras pessoas. Então, o objetivo era bom, mas o foco estava errado. Então Jesus fala assim, olha, guardai-vos, versículo 1 do capítulo 6, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serem vistos por eles. Ou seja, eles não iam dar esmola com a intenção de ajudar, mas para serem vistos dos homens. Então existia algum grupo de pessoas que faziam isso, né? De maneira que eles davam esmolas, né? Aí ele fala assim, ó, não faça dessa maneira. Aí depois Jesus fala, mas faça dessa que eu estou te mandando fazer, que eu estou explicando para você. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti. Ou seja, o que ele quer dizer com isso, tocar trombeta? Chamar a atenção. Não dê esmola chamando a atenção para você. Porque os hipócritas nas sinagogas e nas ruas
fazem para serem glorificados pelos homens, para chamar atenção para si. Hoje, essa semana, o que eu mais vi foi político na rua. E prometendo uma porção de coisa. Aqui ainda mais nessa eleição municipal, você vê o vereador assim do teu bairro, né? 2, 3, 4 candidatos ali disputando a sua atenção. Então, o que eles querem é chamar a atenção para si. Então lá tem bandeiras, que chamam de santinhos, tem folders, tem uma série de coisas que eles vão apresentando e dizendo: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu vou fazer isso, né? Ou eu vou fazer aquilo, e prometendo coisas pra gente que muitas vezes a gente não pode cumprir. Então o que os fariseus faziam era mais ou menos o que o vereador do seu bairro aí está fazendo hoje, chamar a atenção para si. Então eu não faço ideia como deve ser isso, na verdade. Talvez hoje ele postasse no Facebook uma boa ação que ele fez, ou no Instagram, né, alguma coisa que ele tenha feito de bom. A gente também tem costume de vez em quando aparece, né? Mas, enfim, sem julgamentos, não vim aqui para isso. Mas, digamos assim, que hoje ele daria esmola e postaria na rede social, digamos assim, né? Então, o fariseu ele tinha esse costume de chamar a atenção para si. Aí, versículo 3: mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Olha que interessante, né? E o que Jesus fala aqui é que não deixe ninguém ver. Não deixe ninguém ver, não poste no Facebook, não faça estardalhaço. Às vezes a intenção da pessoa é até boa, né? De promover, de tocar no coração de alguém. Mas muitas outras pessoas podem fazer com esse objetivo. Outra coisa que Jesus falou é sobre oração. Também está dentro dessa corrente das pessoas que querem um reconhecimento para si, essas pessoas que querem uma atenção melhor. As pessoas, os hipócritas que Jesus fala, e Jesus bate nessas pessoas direto, ele fala mesmo. Então essas pessoas que eles chamam de hipócrita, eles ficavam em pé nas sinagogas e orando altas, orações compridas, cheias de justiça própria. Lembra da parábola daquele jovem que entrou no templo e orou batendo no peito e dizendo que era pecador, que não merecia nem estar ali, e o fariseu orando na frente lá no templo, na sinagoga, e dizendo que ele não era como aquele pecador, que ele fazia tudo de bom, que ele era uma boa pessoa, que ele dava esmolas. É mais ou menos assim, né? Então a oração dele era procurando a justiça própria, se justificar diante de Deus, como se fosse possível algum homem ser justo diante de Deus por conta das suas obras. É impossível para os homens se justificarem a si mesmos. Todos aqueles que tentam acabam caindo na vaidade. E como a gente falou na outra pregação, uma semana atrás ou duas, tudo é vaidade. Essas coisas são vaidade, né? E como dizia o pregador, e na verdade eles usavam desses artifícios para querer atenção, para querer reconhecimento. Outra forma de ter reconhecimento, de obter reconhecimento naquela época,
era fazer longos períodos de jejum. E Jesus dizia que isso não adiantava nada, porque na verdade eles faziam um período de jejum, mas ficavam tristes, se caracterizavam e botavam roupas rotas para dizer que estava jejuando, para que as pessoas pudessem aplaudir a sua atitude. Ou seja, todo aquele aparato só servia para distanciar essa pessoa cada vez mais de Deus, porque Deus não queria esse tipo de liturgia de culto. Deus não quer que a gente faça esse tipo de liturgia. Deus não quer que a gente faça tenha esse tipo de atitude. Uma atitude contrita, forçar uma barra para que as pessoas possam entender ou te reconhecer de alguma maneira. O que Jesus quer, o que Deus quer, é que a gente busque o reconhecimento do alto, o reconhecimento de Deus, a glorificação que vem de Deus, porque Deus gosta de glorificar os seus filhos. Ele gosta de premiar os seus filhos. Mas aqueles que buscam a Deus com sinceridade, aqueles que buscam a Deus com verdade, aqueles que têm o prazer em fazer todas essas coisas, tanto dar esmolas, como orar, como jejuar, mas em segredo, em secreto. Isso demonstra a fé da pessoa. Essa pessoa que faz desta maneira, ela tem fé, porque ela tem fé em Deus, que ela está sendo vista não só por Deus, mas pelo todo mundo espiritual conhece essa pessoa. Não se engane. Todo mundo espiritual conhece quando você faz um ato de justiça. Quando você tem um comportamento, quando você tem um caráter voltado para o que é justo, quando você faz o que é reto aos olhos dos homens, sem que os homens saibam, e também aos olhos de Deus, sem que ninguém saiba, Deus te recompensa de alguma maneira. Ele glorifica você no momento certo. Ele te dá o galardão de quem quem creu nas palavras de Jesus. Aqueles que creram nessa palavra maravilhosa. Faça em segredo, teu Pai está te olhando. Façamos tudo o que temos que fazer em segredo, em secreto, que a nossa mão não saiba, nossa mão esquerda não saiba o que a direita faz, porque Deus quer que a gente faça todas essas coisas, mas para a glória dele, não para a nossa. Quando eu falo de glorificar, é porque Deus glorifica mesmo. Deus faz você, ele recompensa você. E numa hora certa, na hora certa, você vai ter o reconhecimento, não dado apenas pelos homens, mas também pelos homens, mas principalmente por Deus, que é o mais importante, é o que a gente tem que buscar, o reconhecimento à vista de Deus. Tinham dois homens que eu vou citar agora, até de improviso, eu não anotei. Noé, por exemplo, era um homem, a Bíblia diz que ele era justo e bom e andava com Deus. Enoque era uma pessoa que andava com Deus. Se a gente for analisar a vida de Noé, ele era um homem bom, um homem justo, a gente consegue espelhar a vida de Enoque, porque Enoque tem muito pouco na palavra que se fala de Enoque. Sabemos que Enoque andava com Deus. O que é andar com Deus? Andar com Deus, caminhar com Cristo. O que é isso? Eram pessoas que eram justas na sua geração contaminada, sua geração imunda, sua geração pecaminosa. E esses homens, ao contrário, remavam, ao contrário da sua geração, que ia toda por uma direção errada, eles remavam contra a maré. Então esses dois homens, eles tinham esse galardão de Deus. Foi Deus quem disse que Noé era justo e bom. Foi Deus quem falou, através da palavra dele, através da revelação da palavra, que Enoque andava com Deus. Se Noé e Enoque andavam com Deus, os dois eram justos e bons. Mas
a bondade deles foi descrita por Deus e não pelos homens. Óbvio que os homens, na verdade, eles tinham, eles viam os atos de justiça dos dois, como também o de Jó. Um homem íntegro, um homem temente a Deus, que se desviava do mal. Esse era Jó. Homens que foram glorificados por Deus. Homens que serviram de testemunha. Deus testemunhou sobre esses homens. No mundo espiritual. Veja o que aconteceu com Jó. O mundo espiritual sabe as coisas boas que nós fazemos em secreto. E tem muita gente famosa no céu. A fama do céu. Tem gente que busca fama na terra, mas tem gente que é famoso no céu, mas que aqui ninguém percebe. Já pensaram nisso? Já pensaram que talvez você seja famoso no céu? Aqui ninguém te conhece, mas lá no céu você é famoso pelos atos de justiça que você faz, que às vezes você acha até que é pouco. Mas lembra da oferta da viúva pobre? Como era? Tinha pouco valor, mas na terra, mas muito valor para Deus, porque o próprio Deus testemunhou daquela mulher, daquela senhora que depositou aquela moedinha, tudo que tinha, porque sabia que Deus ia prover o seu pão de cada dia. Por falar em pão de cada dia, ao falar em oração, Jesus falou assim: não seja como aqueles gentios, como nós éramos antes de ser filhos de Deus. Nós somos gentios por nascimento, eu e você. Mas nós nos tornamos filhos de Deus. Mas quando éramos gentios, quando éramos gentio é aquele que não nasceu, não é judeu, mas de forma figurada, nós somos judeus de forma figurada, né, por sermos filhos de Deus, né? Paulo fala, né? Nós somos circuncidados no nosso espírito. Então, mas antes orávamos repetidamente, fazíamos rezas repetidas e falávamos não sei quantas Pai Nossos, não sei. Não é isso que Deus quer. A sua oração tem que ser genuína. A nossa oração, ela tem que ser verdadeira. Modelo de oração. Ele não fala sobre uma oração. Essa oração não é para ser repetida várias vezes durante o dia, porque ele realmente critica, inclusive, quem faz isso, quem usa de repetições. Então, essas pessoas, elas usavam faziam essas orações escritas num papel e faziam aquelas orações que a gente recebe muitas vezes oração para você ter um dia produtivo, oração para você buscar a presença de Deus, oração para isso, oração para aquilo. Oração é uma oração espontânea. Deus quer espontaneidade dos seus filhos. Da mesma maneira que a sua esmola tem que ser espontânea, que a sua oração e o seu jejum tem que ser espontâneo, o seu jejum tem que ser espontâneo, o seu louvor tem que ser espontâneo. Ninguém pode me obrigar a louvar ou desobrigar a louvar. Ou a partir de hoje você não pode mais louvar. O meu louvor vai ser em espírito e em verdade. O meu louvor é genuíno, é verdadeiro. E é assim que Deus quer que a gente se trate. Deus quer que nós tenhamos relacionamentos verdadeiros. Deus quer que a gente tenha relacionamento verdadeiro com Ele, estreito. De Jesus é estreito, eu sempre falo isso, os nossos relacionamentos também têm que ser estreitos com Deus.
Nosso relacionamento tem que ser estreito. Só cabe você e Deus. E também o seu próximo. É muito pouca gente, um caminho apertado. Mas é justamente para a gente ficar perto um do outro. E essas coisas é que Deus quer que a gente busque. Esse é o tesouro. É isso que a gente junta no céu. Quando a gente faz uma oração genuína dentro do nosso quarto, ninguém vê. Quando a gente faz um jejum pleno. O que é o jejum, gente? Jejum é você se abster de comida e buscar a Deus. Não adianta você ficar sem comer só. Isso aí é jejum intermitente para emagrecer. Não é isso. O jejum é você realmente estar buscando a Deus e dizendo assim para Deus: o Senhor é mais importante para mim do que o que eu como. O Senhor é mais importante para mim do que o que eu bebo. Então, jejum é você dizer para Deus: o Senhor está em primeiro lugar na minha vida, por isso hoje eu não vou comer, mas eu não vou parecer que eu estou em jejum, eu não vou ficar sofrido, eu não vou ficar descabelado, eu não vou ficar, se não vou deixar de escovar meus dentes. Escove seus dentes, tome um banho e pareça como você é sempre. As meninas podem maquiar normalmente. Não existe jejum de outras coisas que não seja de comida, gente. Jejum é você parar de comer. Inventaram uma opção, tipo de jejum aí, jejum de ver televisão, jejum disso, jejum daquilo, mas não é o jejum que é o jejum verdadeiro, genuíno. Você vai dizer, pode até fazer também, óbvio, você vai ficar de jejum para buscar a Deus e vai assistir televisão, então você não está buscando a Deus, você está fazendo dieta. Então, é isso que Jesus quer, que a gente acumule esses tesouros. Quando você dá esmola, você se importa com alguém. Quando você dá esmola, você tem aquela pessoa como objetivo de você amenizar a dor de alguém, aplacar um pouco a fome de alguém. A gente sabe que existe, infelizmente, a indústria da esmola. Existe sim. Existem aquelas pessoas que exploram as outras e que a questão da esmola na rua, muitas vezes, são profissionais da esmola. A gente sabe disso. Mas a gente sabe também que Deus está olhando essas coisas todas e que isso não compete a nós. Se você sentir vontade de dar uma esmola na rua, dê. Tem gente que diz para não dar, eu dou. Mas eu não estou falando isso também para ser reconhecido, tá? Senão eu estou sendo hipócrita também. Mas só para como um exemplo. A gente não tem que estar preocupado com o que estão falando por aí. Porque por exemplo, já proibiram a gente pregar no trem, como eu já citei outra vez numa outra pregação minha. A gente não pode isso, não pode aquilo, não dá se você está estimulando o cara a pedir esmola. Mas então, se você não quiser dar na rua, dá no Abrigo da Pedra, por exemplo, Guaratiba. Faz uma oferta lá, deposita na conta. Mas não manda nem comprovante. Depositei na conta. Deposita e pronto. Porque isso, Deus com certeza vai te abençoar. Deus vai olhar a sua atitude anônima. Muitas vezes a gente vê assim: fulano morreu, ele ajudava o hospital não sei o que, o Instituto do Câncer, coisa e tal. Ninguém sabia. Isso é legal, isso é bonito. Melhor coisa pra gente, que eu acho às vezes de alguém, a pessoa às vezes ter bastante dinheiro, ajudar muita gente e ser desprendido de vaidade, desprendido de dinheiro. Ele pode ter muito, mas ele não está nem aí para essas coisas todas. Tem gente assim também. Nem todo rico
usurpador, é ambicioso demais. Bom, voltamos aqui. Então tem gente também que que é o foco da nossa pregação, que quer poder, quer juntar dinheiro. Então quando você veja bem, os tesouros na terra, o Senhor é enfático em dizer para nós: não acumuleis tesouro na terra. Porque 3 coisas acontecem com o tesouro na terra. Primeiro, ele dá traça. O tesouro na terra, a Sheila tem uma amiga, muito antiga, uma amiga de bastante tempo, da época de escola, e que o pai dela tinha uma mala de dinheiro. E um dia essa mala de dinheiro deu cupim. Entrou cupim lá, destruiu o dinheiro do cara todo. Ele perdeu tudo que tinha ali naquela mala. E então o dinheiro pode dar traça. Você pode ter bastante dinheiro guardado numa mala, dólares, que não desvaloriza, e de repente esse dinheiro ser ruído pela traça ou pelo cupim. Já pensou? Que tragédia! E a traça também, o cupim, a traça, ele consome dinheiro. Papel já era, cupim não perdoa papel, A ferrugem também oxida, tudo oxida. Até o ouro, que é um metal de longa duração, pode oxidar também, numa proporção menor, mas oxida. A prata fica preta. E o principal, quando se acumula demais, as pessoas começam a te observar. Abri um mercado aqui em Ricardo de Albuquerque, onde eu moro, e já assaltaram já essa semana. O mercado bombou de vender. Primeiro dia de inauguração, os preços lá embaixo. Todo mundo encheu, lotou o mercado Zona Sul. E ele já foi roubado, já deu na internet. O pessoal já mandou aí que a lojinha da Casa e Vídeo lá foi assaltada. Então, o Senhor Jesus nos ensina que não devemos guardar tesouro no céu, na terra. E o tesouro no céu? Que tesouro é esse? Tem a ver com caráter. O depósito, a poupança ou a aplicação que você deposita no céu tem a ver com caráter, tem a ver com a mudança de caráter, tem a ver com a maturidade espiritual. Tá aí. Tem tudo a ver com a maturidade espiritual. Como você começa a olhar o mundo, quando você começa a olhar o que verdadeiramente tem valor. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do que realmente é de valor na nossa vida. Todas as coisas que o homem, o ser humano dá valor, que a gente compra, nenhuma delas é mais valioso, são mais valiosas do que o que a gente ganha. Quer ver um exemplo? Vou repetir. Talvez eu não tenha sido claro. Nenhuma das coisas de valor deste mundo que a gente compra tem mais valor do que aquelas que a gente ganha. Por exemplo, um filho. O que vale mais para você? A casa que você tem, que você comprou, se você comprou uma casa, ou o filho que você ganhou? Então, o que Deus te dá para você tem muito mais valor. O que tem mais valor para você? O seu carro
ou a sua vida? Tem gente que escolhe o carro. Eu, por 2 vezes, ou tive que escolher o carro num assalto ou a minha vida. O que eu achei mais importante? Bom, eu estou falando aqui com vocês, né? Então eu escolhi a minha vida. Eles levaram meu carro. Levaram meu carro, minha carteira, meu celular. Por 2 vezes isso ocorreu. Um dos carros não estava no seguro. O outro estava. Mas, independente disso, estou vivo. E é isso que Jesus fala, olha, quando alguém te obrigar a andar 1 milha, ande com ele 2. A sua vida, e até a vida dele, é mais importante do que essas coisas. Apesar das vezes a gente desejar o mal para essas pessoas. Mas não foi isso que o Senhor nos ensina. Isso é maldade no nosso coração. Se alguém quiser te levar a túnica, dá a capa para ele também. Deixa levar embora. Deixa isso para lá, são só coisas. A sua vida tem valor. A vida do seu filho tem valor. Da última vez que eu fui assaltar, a primeira vez estava eu, Sheila e Carol. Carol tinha 5 aninhos. Na segunda vez estava eu e minha sobrinha. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preservar a vida das pessoas. Então eu mantive a calma. Eu abri com calma a porta, porque qualquer movimento brusco que você faça, você pode despertar a ira de alguém e a pessoa te matar. Então, o que tem valor na sua vida? O que tem valor? O que tem valor? Qual é o valor real das coisas? E quando a gente começa a ter maturidade espiritual, a gente começa a ter essa visão. Uma visão de que a gente começa a ter mais sabedoria e começa a discernir as coisas. O que é mais importante na minha vida, afinal? As minhas coisas ou a minha vida? As coisas que eu compro ou as coisas que eu ganho? Então, se Deus nos dá as coisas mais valiosas da nossa vida, por que a gente continua correndo atrás das coisas que não são para correr? É óbvio que a gente tem que trabalhar, a gente toca o nosso barco aqui. Mas o que Jesus Cristo vem dizer é do nosso coração, do nosso caráter, o que está lá dentro, o que tem valor lá dentro para mim. Quais são as coisas que realmente têm valor para mim? Como diz aquela música, a gente tem fome de quê? De dinheiro, de poder, ou das coisas mais avançadas, as coisas do céu, as coisas de além da lei do Jordão. Mas se a gente for analisar, não é só o céu que vai ter. Quem junta aqui tesouros para o céu, na verdade, está juntando o verdadeiro tesouro. Porque toda a riqueza da terra, e agora eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu estou dizendo, toda a riqueza da terra é só um trocado das coisas que estão por vir. Vou repetir. Toda a riqueza da terra. Imagine toda a riqueza que existe, os minerais, petróleo, ouro, prata, todas as riquezas somadas da terra são apenas um troco, um troquinho, um trocado das coisas que hão de vir. E eu não estou falando só do céu. Eu estou falando do novo céu e da nova terra. Da terra restaurada pelo poder de Deus. Lá em Apocalipse 21, lá haverá coisas assim estrondosamente valiosas. Tanto nas questões principalmente na questão espiritual, tá? Que lá as coisas vão se inverter. Lá o que tem valor
não é o que a gente acha que tem valor aqui na Terra, tá? Que na verdade vai ser terra também, porque nessa época de novo céu e nova terra, nós estaremos ressurretos, com corpos transformados por Deus. Da mesma maneira que Jesus ressuscitou e teve seu corpo transformado, nós também teremos esse corpo transformado. E aí já vai ter passado tudo. O tempo já vai estar no final. Acabou o tempo, acabou o relógio. Você não tem que preocupar com hora, nada disso. O diabo já vai ter ido para o lago de fogo e enxofre, os ímpios, os demônios. Não vai ter mais gente para incomodar esses canalhas, esses demônios para incomodar. Satanás já vai estar no inferno, já vai estar no lago de fogo e enxofre, não vai sair mais de lá. E nessa época, os tesouros serão incomensuráveis. Aí sim vai ter tesouro. Vai ter tesouro tanto no âmbito material quanto no espiritual. Vejamos aqui, ó. Apocalipse 21. Versículo 18. E a construção da cidade, né? Vou encurtar aqui. A construção da cidade e o seu muro era de jaspe, uma pedra preciosa. E a cidade, olha só, veja bem o que eu estou dizendo. A cidade de ouro puro, mas um ouro que é semelhante a um vidro puro. É um ouro celestial, um ouro altamente valioso. Não sei quantos quilates vai ter esse ouro, mas vai ser uma cidade inteira de ouro. E a cidade de ouro puro. Mas percebam uma coisa. Depois vem aqui, ó. E os fundamentos da cidade estavam adornados de pedra preciosa. Primeiro fundamento jaspe, o segundo safiro, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto papapá, e vai lá. Uma opção de pedra preciosa. Que aqui o pessoal se mata para ter. Percebam aonde está esse tesouro todo, gente. Esse tesouro todo, lá do outro lado, depois que passar o Jordão, vai servir as ruas de ouro, as praças de ouro, a cidade de ouro, o banco de ouro, seja lá tudo que tiver de ouro, só serve para a gente pisar. Lá o ouro é material de construção. Aí a gente pega, a gente até está pagando preço de ouro ultimamente, né? No cimento, na pedra, no tijolo, tudo aumentou, tá? Os olhos da cara. Mas esse lá do outro lado, isso é material de construção. Quem vai continuar tendo valor somos nós, com corpos glorificados. O Senhor vai nos glorificar. O Senhor vai te glorificar. O Senhor vai me glorificar. É a perfeição. É a cidade perfeita, de pessoas perfeitas. Lá não vai ter templo. Olha só o versículo 22. Lá não vai ter templo. A gente vai precisar de templo, de igreja, de templo para adorar a Deus. O Senhor vai ser nosso templo. O Senhor Todo-Poderoso. Olha só, versículo 22. E nela, nessa cidade, não vi templo, disse João, porque o seu templo é o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro, gente. Lá, o templo é Deus. Jesus é o nosso templo. Versículo 23. E a cidade não necessita de sol e de lua. A gente não vai ter lua e nem sol nessa cidade, nesse novo céu, nossa nova terra. Para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Glória a Deus. Lá não tem templo, lá não precisa de igreja, porque Deus é a nossa igreja. A igreja vai estar lá com Deus, Deus é o nosso templo.
lá não tem Arca da Aliança, lá não tem sinagoga, lá não tem templo de mesquita, não tem templo de espécie alguma. Porque Deus é o nosso templo e o Cordeiro é o nosso templo. Porque Deus é a nossa sol e o Cordeiro é a lua. É o sol da justiça. Eles vão brilhar de dia porque não tem noite. Já pensou um lugar sem noite, sem cansaço? Cansaço zero. Você não nem dorme se não quiser. Você vou dormir se eu quiser. Se eu não quiser, eu não durmo. Eu não estou cansado para dormir. Eu não estou cansado para descansar. Veja que lá em Adão, o castigo de Adão foi o cansaço do trabalho. Porque antes o trabalho não cansava, mas passou a cansar. Aqui não vai ter mais esse cansaço. Ontem eu fiz uma opção de coisa, chegou no final do dia, eu estava cansadão mesmo, cansado de subir. Cheguei em casa rapidinho, troquei, eu fui dormir de tão cansado que eu estava. Então, lá eu vou fazer 1001 coisas, todo o tempo inteiro. O relógio vai parar, gente. Já pensou? O relógio parou. O tempo acabou. Essas coisas da gente ficar apavorado porque já está acabando o dia. Acabou, não conta mais. O calendário gregoriano foi para o espaço. Ninguém mais vai ter hora para chegar no trabalho. Porque eu acredito que a gente até vai trabalhar. E bastante. Mas o trabalho é eterno, que não mais nos cansará, nos dará um prazer maravilhoso. Vamos louvar a Deus o tempo todo. E um louvor perfeito. As imperfeições acabaram. Tudo lá é novo e perfeito. Como perfeito é o Cordeiro e o Deus Pai Todo-Poderoso. E nós habitaremos com a Trindade Santa no céu. E também, aqui na terra já tudo restaurado. Esquece o céu, novo céu, novo. Se você quiser ir para o céu, você vai poder também, meu. A lei da gravidade não vai te afetar em mais nada. O teu corpo vai atravessar a parede. Se tiver alguma coisa, se não quiser passar pelo portão, você não passa, não. Então, esse tesouro, na verdade, isso aqui é o resultado do céu. Esse é o juros que vai pagar pra gente. Quando a gente investe em silêncio no nosso culto, o silêncio que eu digo, o culto pessoal, ninguém saber o que a gente está fazendo, ninguém saber se a gente está jejuando, orando, ou dando esmola, ou fazendo qualquer outro bem a alguém, acalentando o coração, pregando o evangelho para transformação de vidas. E quando a gente faz isso, o Senhor está depositando, isso está sendo um depósito que vai gerar esses juros. Deus, o melhor investimento é no céu. Invista no céu. Vamos investir no céu? Isso é para mim também. Vai, invista no céu. Porque o juros lá é alto. Aqui a gente pensa que a gente ganha dinheiro. Mas lá, todo o dinheiro que a gente ganha aqui é troquinho. E essa é a palavra que eu queria trazer aos irmãos. Que o Senhor possa nos dar bons olhos. Porque quem tem bom olho, todo o corpo é iluminado. Que o Senhor retire de nós os maus olhos, as más interpretações, sabe? Quando a pessoa quer falar alguma coisa e a gente acaba interpretando da pior maneira possível.
Que o Senhor nos dê bons olhos para que nossos relacionamentos sejam bons, que a gente se encaixe nos relacionamentos, que a gente louve a Deus nos nossos relacionamentos. O apóstolo João fala sobre isso. Se você diz que ama a Deus e não ama seu irmão, você é mentiroso. E às vezes a gente mente para nós mesmos, gente. Eu sei que não é fácil amar, às vezes que a gente não vai muito, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. E são essas coisas que nós devemos depositar no céu. São essas coisas que Deus nos manda. Isso é depósito. Então, meu irmão, quando a gente deposita no céu, lembre-se dos juros que o Senhor vai dar de bom grado. Corpo novo, mente sã, respostas para todas as coisas. Você acha que no céu você vai perguntar alguma coisa para Jesus? Que nada. Você vai saber de todas as coisas. Lá não é lugar de questões, lá é lugar de respostas. Sua mente vai estar totalmente transformada, igual o seu corpo. Para que pergunta? Se você já tem a resposta. Sabe aquela pergunta que eu queria perguntar a Moisés. Não vai precisar perguntar nada a ninguém, não. Porque as respostas virão automaticamente. Nem saudade. Imagine você ter saudade no céu. O Senhor Jesus nos prometeu enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E a saudade dói e dá tristeza. E tristeza não tem no céu. Então, você não vai sentir saudade nem dor. Por exemplo, pela perda de alguém que não vai estar lá com você. Infelizmente, dor é lugar de quem não está lá, de quem não vai para lá, de quem não tem seu nome escrito no livro da vida, dos rebeldes deste mundo, dos mentirosos deste mundo, dos hipócritas deste mundo. Lá é lugar de alegria. Tá bom? Deus abençoe você, que essa palavra fique no seu coração, que o Senhor possa fazer com que a gente deposite muitos bens e que a gente possa ter consciência e maturidade para que a gente possa fazer esses depósitos. Tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por esse momento em que o Senhor falou conosco, Pai. O Deus que paga bem, com juros e correção monetária. Mas não é um jurinho de 0,5%, de 1%, de 2%. É um juros eterno. Uma riqueza que não tem fim. Infindáveis são as riquezas, a sabedoria e o conhecimento que o Senhor vai nos dar através de seu Filho Jesus, que é o resplendor de todas as coisas e o primeiro de muitos irmãos. Como ele ressuscitou e foi glorificado, nós também o seremos pelo seu poder, Pai. Senhor, te agradecemos por esse momento que o Senhor tem nos dado de reflexão, de saber que precisamos de maturidade e sabedoria para lidar com as coisas deste mundo, para lidar com os pensamentos, para ter certeza de que tudo que tem aqui é apenas fichinha, é apenas um troco das coisas que o Senhor tem para nos dar. Que também os sofrimentos desse mundo não se comparam com a glória que teremos por sermos seus filhos. Senhor, muito obrigado, Pai, porque temos essa certeza que seremos glorificados por Ti, tanto no céu quanto na terra, no novo céu e na nova terra, quando todos seremos um contigo, Pai. Senhor, por enquanto, vai nos unindo aqui. Sabemos que estamos no finais dos tempos, Pai.
Todas as coisas estão se costurando para que o Senhor venha buscar a sua igreja. Então que permaneçamos firmes e constantes e abundantes, sim, na obra do Senhor, mas com coração cheio de temor de Ti. Sabemos que o aplauso que queremos ganhar é do céu. Queremos ser famosos no céu e não na terra, Pai. Senhor, que o Senhor faça conosco, Senhor, o que aprover a Ti, Senhor. Usa-nos, Senhor, para que possamos, Senhor, resgatar todo esse depósito depois na vida eterna. Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa te abençoar e fazer com que você tenha um sábado maravilhoso. Amanhã você vai estar com o presbítero Paulo, nós trocamos, né? Eu queria dizer também que para mim é muito bacana estar falando aos irmãos, muito legal. Eu tenho amadurecido bastante com essas lives, e que Deus possa estar também abençoando a minha vida, o meu ministério. O ministério, na verdade, que Deus tem para mim. O ministério é dele, não é meu. Tudo que ele tem determinado para a minha vida. E que o Senhor possa te abençoar também. Que você também possa estar crescendo como eu, né? A gente aprendendo nas lives. E você continue participando, tá? Participe também amanhã com o Paulo, né? Na terça-feira com o Gleidson, na quarta-feira com o irmão Lélio, na quinta-feira com o pastor Lélio, na quinta-feira com o pastor Vanderlei, na sexta voltando o Paulo, e eu voltando aos sábados, no sábado que vem, se assim Deus quiser, né? Se assim Deus permitir, tá bom? Deus abençoe sua vida. Até sábado que vem, se Deus quiser.